A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje trago aqui um vídeo com o título de O Novo Tempo de Deus não depende das circunstâncias. E eu quero trazer uma mensagem muito bacana que tem como texto base Eclesiastes 3:1, que vai nos dizer bem assim: tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 ao 13, vai nos dizer, quando Paulo está na prisão: quero que saibas, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E essa mensagem aqui, ela vai trazer para você uma nova perspectiva sobre o novo tempo que Deus quer colocar na sua vida, sobre o tempo que Deus está fazendo na sua vida. Esse é o tempo que você tanto esperava. E nesse vídeo você vai abrir os seus olhos para você entender, de uma vez por todas, que as circunstâncias não determinam o seu propósito. Talvez você hoje está passando por um momento muito difícil. Talvez hoje você vê para a sua vida cheio de problemas, cheio de tribulação, e você pensa: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sei como é que está teu coração, mas eu sei que essa mensagem vai trazer um conhecimento para você entender que essa circunstância, muitas das vezes, é permissivo da parte de Deus, para que você possa ir para um novo nível e para que você comece a viver o seu propósito. E você vai começar a entender, com base na perspectiva de Paulo aqui, o que ele estava vendo na prisão, e esse momento na prisão, quão importante foi para o progresso do Evangelho. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é: Deus abre um novo tempo, mas não depende das circunstâncias. O novo tempo vem da agenda de Deus, não daquilo que estamos vendo ou sentindo. Ou seja, as circunstâncias, elas são passageiras, mas o propósito, ele é eterno. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar melhor de nós entendermos. Paulo, pessoal, quando ele estava preso, mas ele estava escrevendo cartas que até hoje transformam gerações. Ou seja, você consegue perceber que mesmo diante daquela circunstância, ele não parou o propósito dele? O que eu estou querendo dizer aqui para você? Qual que é a mensagem? Você tem deixado as circunstâncias limitarem o propósito de Deus na sua vida hoje? Você tem limitado o agir de Deus diante das circunstâncias? Como assim? Vamos colocar um exemplo assim, Digamos que Paulo, ao invés dele escrever aquelas cartas que transformaram gerações e transformaram muitas pessoas, por exemplo, a carta de Filipenses, Efésios, Colossenses, várias dessas cartas foram instrumentos que, hoje nós lemos aquilo e falamos: uau! Que top esse negócio aqui, que transformador, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Mas você já pensou se ao invés de Paulo escrever aquelas cartas, ele tivesse reclamado? Ele tivesse murmurado, ficado bravo com Deus e pensado assim: meu Deus, por que me abandonou aqui nesse momento? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E se ele fizesse isso? Paulo, ele é o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento, ou seja, ele era um cara que viveu muitas coisas e dentro disso, prisões, perseguições. E ele fala aqui: irmãos, isso que aconteceu está contribuindo para o crescimento, para o progresso do Evangelho, ele fala em Filipenses. Ou seja, olha a importância da perspectiva diante das circunstâncias. Muitas vezes na tua vida hoje, você está passando por uma circunstância e está reclamando. Só que essa circunstância é a mudança de rota que você precisa para começar a viver um novo. E eu vou dar um exemplo meu aqui nessa situação. Eu estou passando por uma mudança de rota profissional. E essa mudança de rota profissional, ela vai abrir um caminho que pode determinar o meu futuro, relacionado ao meu propósito, relacionado a senso de direção. Ou seja, isso que está acontecendo, eu sei que é permissivo da parte de Deus. E está acontecendo porque eu oro para Deus pedindo isso: seja feita a tua vontade. E muitas vezes, pessoal, é isso. A gente ora: seja feita a vontade de Deus, mas aí quando Deus começa a fazer a vontade dele, nós ficamos bravos e irados porque a gente quer fazer no fim nossa vontade. E aí nesse vídeo eu quero que você entenda isso uma vez por todas. Você tem deixado as circunstâncias limitarem o propósito que Deus já colocou em você? Isso é muito importante, porque aqui agora nós vamos para o nosso segundo ponto, que fala: as circunstâncias podem impulsionar o propósito. Ou seja, muitas vezes o que parece uma derrota é exatamente a forma que Deus está movendo e fazendo na tua vida para que Deus possa usar isso para manifestar a glória dele. Ou seja, Paulo, quando estava na prisão, aquela situação foi a forma que Deus viu
de conseguir fazer com que o evangelho progredisse, com que a glória dele fosse manifesta. Ou seja, em Romanos 8:28 ele vai falar: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, uma perca de emprego, né? Uma mudança inesperada. Às vezes as portas que, cara, você viu ali que estavam indo se abrir e se fecharam. E aí você vê que aquilo ali são portas, são caminhos, são moveres de Deus que ele usa para alinhar você ao centro da vontade dele. Então muitas vezes você não vai entender mesmo. Como assim aquele negócio ia acontecer e bum, do nada não aconteceu mais? Como assim aquela porta ia se abrir? Eu ia conseguir aquilo e não foi mais. Mas, pessoal, essas portas, às vezes são portas que Deus usa para alinhar você ao centro da vontade dele. E tá tudo bem. Paulo, ele é preso. E o evangelho na prisão alcançou guardas, soldados e até autoridades. Ou seja, o propósito disso é muito maior do que eu e você, meus irmãos. Isso tem a ver com outras pessoas. Isso tem a ver com o evangelho. Agora, eu e você somos muito terrenos, sabe? Pensamentos muito terrenos, na maioria das vezes, e só colocamos nossos olhos aqui, sabe? No agora. Mas não olhamos com os olhos espirituais. E a pergunta que eu quero que você reflita nesse vídeo hoje é: o que você está vivendo hoje, que parece uma prisão, mas que pode ser a base para você frutificar ainda mais? O que você está vivendo hoje, que na sua visão aquilo parece uma prisão, mas que de fato isso pode ser a base, a forma, a maneira aonde Deus está te tratando, está te limpando das suas emoções, feridas, ou até mesmo fazendo você frutificar mais, crescer mais. Comece a analisar, comece a pensar na sua volta o que está acontecendo hoje e começa a entrar nessa perspectiva de que Deus está movendo. Já o terceiro ponto vai nos falar que o propósito é ser cada vez mais parecido com Jesus, ou seja, a verdadeira marca de uma nova estação, pessoal, não é apenas bênçãos materiais. Quando você vê lá, Deus quer algo novo para você, top, glória a Deus. Deus quer fazer algo novo, top, glória a Deus. É o título desse vídeo, esse é o tempo, top, glória a Deus. Mas entenda uma coisa, isso não é uma nova estação apenas para você ter bênçãos materiais, mas para você ser moldado à imagem de Cristo, para você manifestar a Cristo, para você cada vez mais conseguir manifestar a glória de Deus na terra. Ou seja, em Romanos 8:29 ele vai falar bem assim: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, uma aplicação para você aqui, tá na prática, vamos colocar isso na prática. Na alegria ou na dor, meus irmãos, na fartura ou na escassez, o propósito é um só: refletir a Cristo. Ou seja, Paulo estava preso. Paulo, ele demonstrava alegria na prisão. Ele cantava. A Bíblia fala que ele cantava. Então, ele mostrava alegria, fé, esperança. Ele não deixou a circunstância definir quem ele era. E quantas vezes você está colocando a circunstância, você está deixando a circunstância definir quem você é? Você olha para a sua vida financeira e você fala: eu não tenho dinheiro, nossa, eu sou um fracassado, nossa, eu não sou nada, meu Deus. E você coloca a circunstância determinando quem você é. Meu irmão, a circunstância não determina quem você é. Talvez hoje você está numa desgraça, numa destruição, numa vida de pecado, você está numa vida de mentira, de ódio, de destruição. Isso não determina quem você é. Deus te ama, Ele tem um propósito para você. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Porque Paulo, ele não deixou a circunstância determinar o propósito dele. E quantas vezes nós deixamos as circunstâncias determinar o nosso propósito? Meus irmãos, você tem buscado se parecer com Cristo na sua estação atual? Ou apenas espera as circunstâncias mudarem? Você tem buscado se tornar parecido com Cristo diante da crise que você está enfrentando hoje? Porque é isso que Deus quer para nós, meus irmãos, que a gente seja moldado nesse momento, nesse lugar, agora. E aí muitas vezes você fica se questionando: mas Deus não está agindo na minha vida, mas Deus não está fazendo nada. É você que às vezes não consegue enxergar com esses olhos espirituais. Você só enxerga com um olhar terreno. Mas Deus está agindo, Deus está fazendo. Ou seja, a conclusão para esse vídeo é: o novo tempo vem de Deus, não das circunstâncias. As circunstâncias, elas podem impulsionar você, mas não determinam o teu propósito.
Porque o propósito final, meus irmãos, é se parecer com Jesus em qualquer estação. Não importa a estação, esse é o propósito. Ser parecido com Jesus. E aqui eu quero fazer um apelo para você aqui hoje. Talvez hoje você está esperando as circunstâncias mudarem para você viver o novo de Deus. Talvez hoje você está dizendo bem assim, Nicolas, eu estou numa situação muito difícil e eu não sei o que fazer. Talvez hoje você está pensando bem assim, cara, você fala isso, Nicolas, parece ser tão fácil, mas a minha situação é muito complicada. Eu estou divorciada, eu estou com conta para pagar, eu não sei o que fazer, mas eu quero te falar uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. O novo tempo já começou. E está começando dentro de você. A nova estação já começou e está começando dentro de você. O Espírito Santo está moldando você para você ser mais parecido com Jesus. E independente do que está acontecendo ao teu redor, eu quero te dizer uma coisa. Escolha confiar em Deus, porque Deus é um Deus de promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, escolha viver o propósito e não ser refém da circunstância. Escolha viver o seu propósito, independente do que está acontecendo. Se Deus te chamou para pregar, pregue, independente do que está havendo. Se Deus te chamou para ser um cantor, uma cantora, cante, independente do que está acontecendo. Se Deus te chamou para ser um profeta, profetize, independente do que está havendo. Deus, Ele está mais preocupado com o nosso coração do que as situações externas. E quantas vezes você está depositando a tua confiança em situações externas e está preocupado mais com o que os outros vão falar, em ter do que em ser? Mas Deus aqui hoje quer alinhar o teu coração. Deus aqui hoje quer alinhar a tua vida. E se você crê nisso, coloca a mão no teu coração para fazer uma oração pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que você possa agora, Pai, encontrar essas pessoas que estão vendo aqui esse vídeo, Pai, que você possa derramar sobre elas, Pai, conhecimento, sabedoria e direção, para que elas possam viver de uma vez por todas o propósito que você destinou, Pai. Que as circunstâncias não façam com que ela desista, que as circunstâncias possam, na verdade, progredir para o crescimento dela no reino, que elas possam crescer em Ti, Espírito Santo, que elas possam encontrar em Ti o verdadeiro amor ao qual a circunstância já não importa mais, seja na prisão, seja na doença, seja na tribulação. Isso não tem mais importância, porque você é um Deus de promessa e você nos promete uma vida eterna, um propósito, uma direção espiritual e não tem nada a ver com a circunstância. Podemos estar sem dinheiro, podemos perder tudo, mas nós não queremos perder o Teu amor, não queremos perder a Tua presença e isso é suficiente na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão aqui agora e dê a elas direção, propósito e essa sabedoria para continuar vivendo ao lado do Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e oro. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que você possa sair daqui com uma palavra, sabe, cheio do Espírito Santo, já praticando na nossa vida e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!